saber se você está passando por uma prova, um levante do inimigo, um ataque muito forte do diabo contra a tua vida, passando por um deserto? Eu quero tirar nesse último devocional dessas 10 perguntas, como saber se eu estou no deserto ou sob o ataque do diabo? Como ter espiritualidade, ter discernimento espiritual para saber diferenciar um problema comum de um problema espiritual, de algo que Deus quer que eu passe, confiando nele mesmo sem entender, de um ataque direto do inimigo, um levante do inimigo, um ataque do diabo. Fica aqui hoje. Deus não te trouxe aqui por acaso, não foi YouTube. Deus sabe das lutas que você está passando, Deus sabe dos teus dilemas e Ele veio aqui porque Ele quer te alimentar da palavra de Deus e é isso que a gente vai fazer. Mas nesse momento vamos aproveitar esse dia para te abençoar, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor te dê a força de Josué, a sabedoria de Salomão e a coragem de Esther, que o Senhor te livre de todos os laços, ataques e setas do inimigo, façam cair 1000 à tua direita e à tua esquerda, mas que você e a tua casa não sejam atingidos. Tu recebe, escolhida, escolhido? Coloca aqui nos comentários, eu recebo. E enquanto eu tomo um golinho do meu bom café que a Mandinha fez para mim, deixa aí também o teu bom dia e qual horário você está assistindo esse devocional maravilhoso. Olha aqui, ó, tomando meu cafezinho. Maravilhoso, mais um dia na presença de Deus. Antes disso, ó, me deu sede também. Prepara aí um copo com água, porque no final nós vamos fazer uma oração poderosa pela tua vida. Eu quero que você coloque hoje o teu nome, quantos anos você tem e qual área da tua vida você está passando por mais luta. Bispo, meu nome é Maria, tenho 41 anos e eu passo uma luta na vida financeira. Bispo, meu nome é José, eu tenho 50 anos e eu passo a maior luta na minha família. Bispo, eu sou a Joana, tenho 22 anos, a maior luta que eu passo é na vida espiritual. E você já está lutando há muito tempo. No final nós vamos orar para Deus te dar a vitória e, claro, deixa o nome também da tua família. Então, como saber se eu estou no deserto sob o ataque do diabo? Vamos lá em Mateus 4, né? Versículo 1, que fala da tentação de Jesus, que também tem Marcos capítulo 1, tem Lucas capítulo 4, mas eu escolhi Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito com E maiúsculo, então não é um espírito comum, não é um espírito maligno, é o Espírito Santo, ao deserto, isso logo depois que ele sai das águas do Jordão, logo depois que João Batista batiza ele, logo depois que o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, logo depois que o Pai diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí continua as tentações, né? Então, gente, quando as coisas começam a dar errado na vida de alguém, se essa pessoa é cristã, a primeira pergunta que ela se faz é essa: quem está por trás disso? E começa a surgir um monte de perguntas, um monte de dúvida. É Deus me provando? É o diabo me atacando? Porque a resposta vai mudar completamente a maneira como você vai enfrentar essa batalha. Se for Deus trabalhando, então você vai precisar permanecer. Mas se for um ataque do inimigo, você vai ter que resistir. O problema é que muitos cristãos, eles confundem uma coisa com outra. Há quem passe a repreender aquilo que Deus está usando para amadurecer. Então Deus vai permitir algumas provas para amadurecer, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa fé ser provada, para a nossa confiança aumentar, para nós termos experiências com Deus. E há também os ataques do diabo contra a nossa vida. Então, a maioria das pessoas faz a pergunta errada: como saber se isso é de Deus ou se isso é do diabo?
Mas a Bíblia começa respondendo algo, como nós lemos agora, de uma forma muito surpreendente. O mesmo deserto pode ser usado pelos dois. Você está entendendo? Olhe pelo fato de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser provado. E lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, quando ele teve fome, quem apareceu para ele não foi Deus. Foi o diabo pedindo para que ele transformasse as pedras em pães. Veja, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para lá jejuar, orar, ser provado. Mas o diabo, sabendo que Jesus estava no deserto com fome, aparece para tentá-lo. E qual é a forma da tentação? Jesus sair debaixo da vontade de Deus para fazer a sua vontade. Jesus deixar de esperar o agir de Deus para ele mesmo agir. Jesus deixar de crer no suprimento de Deus para ser suprido por si próprio. Lembrando que Jesus veio ao mundo para servir, não ser servido. Ele falou isso para os discípulos. Você vê que lá no casamento em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho para servir um casamento, para servir um casal, para que a festa não acabasse. Mas ele não fez isso para ele. Você pode ver, Jesus fez muitos milagres, nenhum para ele, porque ele veio como o maior servo de todos. No momento que ele transformasse as pedras em pães, então ele estaria não fazendo milagres para a glória de Deus, ele estaria se servindo. O diabo já tinha feito isso com Moisés. Quando Moisés ficou com raiva do povo, porque o povo estava lá murmurando, e o povo estava com sede, e Deus, então, pela segunda vez, manda ele tirar água da rocha, só que dessa vez Deus manda ele falar com a rocha, já que ele tinha ferido a rocha da primeira vez. Mas ele, com raiva, bate violentamente na rocha 2 vezes. Ele fere a rocha a segunda vez, e ele não podia ferir a rocha porque ele já tinha ferido uma vez, e aquela rocha era um símbolo de Jesus, e Jesus não pode ser ferido 2 vezes, não pode ser sacrificado 2 vezes. De uma vez que Jesus já foi ferido, sacrificado, a gente só deve agora falar com ele em nome de Jesus. Então ali naquela provação, o diabo se aproveitou daquela provação de Moisés para que ele fizesse algo para ele, para mostrar que ele era o líder, e o próprio Deus disse: já que tu não me glorificaste diante do povo, então tu vai ver a terra e não vai entrar na terra. Mais uma vez nós temos Jesus, agora muito maior do que Moisés, o maior de todos, no deserto. Ele está sozinho e ele está diante de uma rocha também, diante de uma pedra também, e o diabo quer que ele use do seu poder e também da necessidade, que é a fome, para transformar as pedras em pães e se alimentar. Mas Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus continua confiando em Deus e não dá brecha para o diabo. Então, quando você está no deserto, por exemplo, Deus vai te provar, porque vai ter momentos que você vai querer agir e você vai ter que confiar no agir de Deus, e o diabo, vendo o teu momento de luta, vai aparecer para fazer você pecar. Então, Deus ele te prova para te aprovar, o diabo te tenta para te derrubar, e às vezes isso acontece no mesmo lugar, na mesma hora. Por isso que você tem que ter o mesmo poder do Espírito Santo que tinha Jesus. Declare comigo 3 vezes: Jesus, me encha do Espírito Santo. Jesus, me encha do Espírito Santo. Jesus, me encha do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, agora coloca aqui nos comentários: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tá bom? E enquanto eu tomo aqui um golinho do meu café, aproveita, aperta o like, aperta o joinha. Sempre que você aperta o like, sempre que você aperta o joinha, você está mostrando para o YouTube que você gosta muito desse devocional, que ele deve continuar aqui, e o YouTube deve mostrar para mais pessoas. Vamos chegar hoje a uma meta de 1000 likes aí no vídeo, 1000 likes aí no vídeo. Então você vê que Jesus, ele estava no centro da vontade de Deus, e ainda assim ele enfrentou um ataque espiritual, ou não, vários ataques espirituais da parte do diabo. Então ele está sendo provado por Deus, foi levado por Deus, mas está sendo atacado pelo diabo. Agora, a prova de Deus
nunca tem o objetivo de destruir você. Deus te prova para produzir algo em você. Maturidade, dependência, caráter, intimidade, vida de oração, vida de jejum. Quando Deus permite um deserto, você vai sair diferente. Você vai entrar nessa situação de um jeito e você vai sair muito melhor, muito maior e muito mais forte. Já quando é um ataque do diabo, o ataque do diabo não tem o objetivo de te fazer crescer. Ele quer que você desista do teu propósito com Deus. Ele quer fazer você duvidar de quem é Deus e de quem é você. Foi isso exatamente que Satanás fez. Primeira coisa que o diabo veio foi com dúvida. Se és o Filho de Deus. Por quê? Porque não foi só Jesus que ouviu lá no Jordão o céu dizer, o Pai dizer, tu és. Tu não foi, tu não serás, tu és presente. Tu és o meu filho amado. Mas no deserto o diabo veio. Se tu és, porque eu estou te acompanhando há 40 dias, eu estou vendo a tua dor, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo a tua fome, eu estou vendo você com sede, eu estou vendo que os anjos não estão aqui para te servir, e eu estou vendo que você parece qualquer coisa nesse mundo, menos filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes você vai passar por situações que para as pessoas, e até os demônios vão usar isso, vai passar a impressão, se você está enfrentando uma doença, uma depressão, problema de dívida, algum problema no casamento, na família, você está passando por alguma luta, você vai parecer tudo menos um filho de Deus. Porque a maneira que as pessoas pintaram um filho de Deus nesse mundo é uma pessoa sem problemas, é uma pessoa que só encontra portas abertas, é uma pessoa que quando sai de casa só encontra todos os sinais verdes, tudo dá certo para ela o tempo todo, nada dá errado, toda semana ela tem um milagre para contar, toda semana tem um testemunho para contar. Então, quando essa pessoa passa por uma luta, ela nem precisa que os outros não digam para ela que ela é filha de Deus ou o diabo venha tentar ela, porque ela mesma vai começar a se encher de dúvida. Se ela é realmente de Deus, se Deus realmente ama ela, por que ela está passando por aquela situação? Mas naquele momento no deserto, Jesus não tinha aparência de filho de Deus. Ele estava mal vestido, não estava cheirando bem, estava com fome, com sede. Mas ele sabia quem ele era, por isso que é muito importante você saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é no reino de Deus. Por isso que antes do diabo falar, Deus já falou. Então antes de você ouvir a voz do diabo, a melhor coisa que você faz é ouvir a voz de Deus. E você deixar permanecendo, ecoando no teu coração, na tua cabeça, não a voz do diabo, mas a voz de Deus. Como saber, Bispo Lema, se eu estou passando por uma prova? Faça essas 3 perguntas. Presta atenção, tira um print aí, ou depois você volta e assiste. Já deu like? Vou tomar aqui um golinho que hoje está quente aqui, hein? Dá o like aí. Primeira pergunta para você saber se você está numa prova. Essa luta está me aproximando de Deus ou me afastando de Deus? Porque o deserto de Deus sempre vai levar você para mais perto da presença. Mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem respostas, você continua querendo buscar o Senhor. O deserto nunca te afasta, o deserto sempre te aproxima. Já o levante do inimigo faz exatamente o contrário. É para você se afastar de Deus, abandonar a tua vida de oração, abandonar a palavra, abandonar a tua fé, abandonar a tua comunhão. Segunda pergunta que você deve fazer, escolhida e escolhido. O que está sendo atacado? Quando o diabo ataca Jesus, ele não começou pelo pão. Ele não começa pela necessidade, ele começa pela identidade. Se és filho de Deus, então o diabo sabe que se roubar a tua identidade, roubará também o teu propósito. Por isso, escolhido, escolhida, existem lutas, preste bem atenção, cujo verdadeiro alvo não é o teu dinheiro, não é o teu casamento, não é a tua saúde. O verdadeiro alvo do inimigo é fazer você esquecer quem você é em Deus. Antes de eu trazer a terceira pergunta, já a gente orar. Esse devocional tem te alimentado, esse devocional tem te ajudado. Você está acompanhando de onde?
você tem compartilhado, o que você está aprendendo. Sempre deixa aqui nos comentários o seu feedback, a gente está sempre acompanhando aqui as mensagens. Terceira pergunta, o que essa luta está produzindo dentro de mim? Se esse momento de luta, esse momento de deserto, esse momento de prova está produzindo em você humildade, 1, maturidade, 2, perseverança, 3, comunhão com Deus, mesmo sendo doloroso o processo, Deus está usando ele para fazer você crescer. Então, resumindo, quando é um deserto, uma provação, Deus vai usar isso aí para te fortalecer, para te levantar, mas o inimigo vai tentar usar o que você está passando para tentar te derrubar. Por isso que você tem que estar vigilante para não dar brecha para o inimigo, para o diabo. Se o diabo foi lá tentar Jesus, ele vai tentar você no teu momento de luta. Use a tua fé, use a tua confiança em Deus. Como é que Jesus venceu o diabo? Ele não venceu usando nenhum poder sobrenatural, ele venceu usando a palavra. Já viu? Era palavra lutando com palavra. O diabo falava daqui, Deus falava daqui. O diabo falava dali, o diabo jogava a palavra em Jesus, Jesus jogava a palavra no diabo. Muitas das vezes o diabo usou até palavras isoladas da Bíblia, como do Salmo 91, lança-te daqui, porque está escrito, o Senhor dará ordem aos anjos para que te guardem, e Jesus rebate com a palavra, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Combata o inferno com a palavra que você vai vencer. E assim como vieram os anjos e serviram Jesus, você vai ser servido também, viu? Coloca aqui nos comentários, Jesus vai me honrar, Jesus vai me honrar, Jesus vai me honrar. Muita gente comentando aqui, já eu vou ler alguns comentários, tá bom? Compartilha, tá compartilhando aí, Amandinha? Compartilha com o máximo de pessoas, pelo menos 23, se você puder com mais. Quanto mais você compartilhar, mais as pessoas vão participar. Pede para as pessoas clicarem, assistirem, orarem conosco. Mais esse devocional vai crescer para a glória de Deus. Compartilha nas tuas redes sociais, em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. Tá bom? A gente vai começar um novo devocional, que a gente não para, é o ano todo. Eu vou falar dos 12 mistérios de Deus que quase ninguém consegue explicar. 12 mistérios de Deus que quase ninguém consegue explicar. Primeiro mistério, por que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes? Se ele é um Deus forte, por que ele nunca escolheu uma pessoa forte? Se ele é um Deus sábio, por que ele nunca escolheu, ou na maioria das vezes ele não escolhe pessoas capacitadas nem inteligentes? 12 mistérios, vão começar com esse primeiro mistério, que é por que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Não perca, compartilha. Se você quer receber salmos e orações proféticas, aparece aí o meu WhatsApp, 91 é o DDD 984766926, 91 DDD 984766926. Manda uma mensagem para mim que eu vou te mandar o link do meu canal no WhatsApp. Clica lá no link, não tem medo de entrar, ninguém vai ter acesso aos teus dados e você vai receber orações, palavras proféticas, link da oração das 18, do devocional, de tudo mais. Tá bom? Te inscreve aqui no canal, porque quando você se inscreve, você tem o teu nome aqui registrado e toda madrugada eu oro pelos inscritos aqui do canal, tá bom? Ativa também o sininho de notificação, nós já vamos orar. O sininho é importante porque a gente faz muita live, faz muito devocional, muita oração das 18, o YouTube vai sempre te avisar. E essa semana eu tô assim, ó, joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação, jejuando essa semana em cima do Salmo 23, versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deixa eu te falar, quem quer a tua queda, quem quer o teu mal, Deus vai manter perto de você. Porque vai ser eles observando a tua vida que eles vão ver Deus te honrando. Deus vai preparar uma mesa, não na presença dos teus familiares e amigos, mas na presença daqueles que têm inveja, daqueles que te perseguem, para que eles vejam a obra de Deus na tua vida. Tu crê? Eu estou jejuando essa semana toda por isso. Eu estou jejuando o ano todo, é um propósito. Eu já jejuei janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu estou jejuando agora junho. Jejuei junho, vou jejuar agora o mês todo de julho e agosto, e assim vai. Então, seja um semeador do nosso ministério. Tu já tem o teu nome aqui no livro dos semeadores? Então você deve colocar o teu pedido.
Aonde você está sendo mais envergonhado, humilhado, manda aqui para mim. E olha, semeie. Se você pode, semeie hoje o seu dízimo, a sua oferta, os seus votos, tá bom? Com as sementes a gente compra a cesta básica, esse trabalho não pode parar, a gente está chegando a 5 toneladas de alimento. Com os seus dízimos, com as suas ofertas, a gente paga o aluguel aqui da igreja, 14 mil reais, conta de luz, conta de água, e a gente faz viagens missionárias. Já vou falar do encontro com a bênção que vai ser em agosto aí em São Paulo, hein? Atenção, São Paulo, região Grande São Paulo. Então você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta aí pelo Pix, envia o Pix, tá bom? Do seu dízimo, da sua oferta hoje ou nos próximos dias, manda o recibo e manda o teu nome aqui para mim, o teu pedido, que eu vou estar jejuando. Deus vai preparar o melhor para você. Deus vai preparar o melhor para você. Que desde já a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. E antes de eu orar, tá? O nosso encontro com a bênção vai ser aí em São Paulo, na terça-feira, dia 25 de agosto, 19h30, tá bom? A partir das 18h eu vou estar atendendo. Vai ser no Tatuapé, no Hotel Meliá, tá aí, ó, nesse hotel aí, no Meliá, nessa sala aí, ó, a sala de eventos do Meliá, no Tatuapé, que fica na rua Serra da Jureia 351. Serra da Jureia 351, tá bom? Então, manda uma mensagem aqui no WhatsApp para mim, o WhatsApp tá aparecendo aí. Bispo, eu vou, não tem que pagar nada, que a gente já paga tudo com os dízimos e ofertas. Leva a tua Bíblia, que eu vou impor a mão sobre a tua cabeça e te abençoar. Deus marcou esse encontro para mudar a tua história, para te abençoar ainda esse ano. Tá? Então você de São Paulo, da Grande São Paulo, vai mandando mensagem que vai acabar rápido, tá? Não paga nada, mas a sala é limitada. Depois que enche a sala, não dá para colocar mais pessoas. Então, terça-feira, 25 de agosto, a gente está avisando bem antes, às 19h30, tá bom? Antes de eu orar, já adquiri o teu livro, Uma Chave por Dia, tá? Rompendo as correntes, chave 34, muitas carregam correntes invisíveis, culpa, medo, vergonha, vício. Mas Cristo não veio apenas para perdoar pecado, ele veio para quebrar cadeias. E aqui eu falo, e aqui tem vários versículos, ó, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem a parábola de um prisioneiro, tem frases impactantes, a fé é a chave que abre todas as prisões invisíveis, e tem 91 orações proféticas. Bispo, eu queria orar, aprender a orar. Esse livro vai te ensinar muita coisa. Se você já tem muita gente que está comprando também para dar para os familiares e amigos, tá? Mais barato que uma pizza. Você pode adquirir o digital, tá aparecendo aí o QR Code para quem está nos assistindo na televisão. Só apontar a câmera do celular. O link também está aqui na descrição do vídeo, ou manda um WhatsApp para a gente também, que a gente manda o link para você comprar o digital ou o físico, tá bom? Vamos orar agora? Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. E eu te peço, meu Deus, por cada pessoa, sustenta quem tem passado por lutas. Aumenta a fé para quem tem sido atacado. Eu te peço, meu Deus, pelos pedidos do teu povo que foi colocado aqui nos comentários, e a família, faz a tua obra. Na área que ela tem sido mais atacada, mais envergonhada, a área que está mais parada, a área que ela precisa mais de um milagre, dá esse milagre. Aonde Satanás está colocando as patas, coloca a tua mão, arranca essa depressão, essa angústia, essa amargura, arranca essa perturbação, Senhor, manifeste o teu poder, Pai, venha dar a vitória, que esse dia mesmo seja um dia de resposta, seja um dia de milagre, seja um dia de mudança, seja um dia de transformação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos, saúde, milagres e bênçãos, saúde, milagres e bênçãos. Beba 3 goles da água. Receba de saúde, de milagres e de bênçãos. Coloca aqui a palavra vitória, porque Deus vai te dar vitória. Hoje, 18 horas, não perca, todo mundo orando comigo hoje, 18 horas, tá bom? Todo mundo. E amanhã a gente volta. E a gente vai começar esse devocional novo. Deus abençoe.